prazer que hoje a nossa palestrante, doutora Paula Assunção, ela é advogada, especialista em previdência social, vem conversar com a gente, bater um papo. Hoje em dia mais palestra, papo, né? Quem quiser perguntar vai estar aberto a perguntas. E muito legal porque a maioria aqui já está numa faixa etária de que ou já aposentou ou vai aposentar. Inclusive eu estou querendo, vou prestar atenção danada nessa palestra. Está faltando um pouquinho para eu poder pendurar as botas. Mas não vou parar de trabalhar não, só vou aposentar, mas vou trabalhar até quando Deus deixar. Então, doutora Paula, a casa é sua. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em 45, 50 minutos você pode conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vindo, eu vou te avisar. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito prazer. Eu sou Paula Assunção. Eu trabalho há 12 anos com aposentadoria e eu queria agradecer a oportunidade do Paul e a oportunidade aqui do projeto, que já é famoso, já acompanho vocês há tempos pelas redes sociais, já tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras aqui e também muitos shows que eu vi, vocês são muito animados. É muito comum que esse lugar aqui na frente fica cheio de gente dançando e isso é muito bom, né, Paul? Porque eu falo que é comum aqui em Juiz de Fora a gente sair nos barzinhos, ter música ao vivo, todo mundo fica batendo pezinho, ninguém levanta para dançar. Então aqui, pelo menos, eu já vi que as pessoas ficam mais tranquilas e mais animadas para levantar para dançar. Isso significa o quê? Que a gente está entre amigos, né? Não fica com vergonha, não fica constrangido. E não precisa ficar com vergonha para fazer perguntas sobre INSS, sobre aposentadoria, sobre benefícios. Como eu trabalho há bastante tempo na área, eu acredito que eu vou conseguir resolver as dúvidas de vocês. E o que a gente não souber, não tem problema, eu levo o dever de casa, pesquiso e trago a informação numa outra oportunidade ou diretamente com vocês. Bom, quando a gente conversou, eu e o Paul, eu falei assim, a gente podia falar sobre, tendo em vista assim, a forma com que o projeto se desenrola e a expectativa de vocês vindo aqui no Projeto Sol, que é bater um papo, uma convivência, falar de bem-estar, falar de saúde, falar de coisas boas. Se a gente começar a falar de reforma da Previdência, idade mínima para aposentar, tempo de serviço que aumentou, fator previdenciário, o que vai acontecer? O clima vai pesar, né, gente? Não posso. Segunda-feira, não posso jogar assim, só notícia ruim. Tem que falar de coisa boa. E também para falar de alternativas. Então a gente bolou esse nome, antes e depois da aposentadoria. Logo depois que eu terminar minha fala, quando a gente estiver ouvindo música, eu vou passar até com um panfletinho sobre os direitos previdenciários que eu trouxe para vocês também. Mas, o que eu queria falar? Quando a gente fala de antes da aposentadoria, aqui, como o Paul falou, e eu estou olhando o rostinho de vocês, estou vendo que está todo mundo realmente ou perto de se aposentar, ou já aposentado ou pensionista. Mas, quando a gente fala de antes da aposentadoria, a palavra que eu preciso repetir e levar, e que todo mundo leve para casa como sementinha, é a palavra o quê? Planejamento. Não existe aposentadoria sem planejamento. Por quê? O que acontece geralmente quando a gente vai aposentar? A gente deixa para procurar um colega especialista, um INSS, um contador, às vezes até um despachante, na hora do aperto. Estou trabalhando há anos, a empresa está reformulando o quadro de pessoal, me mandou embora, é agora que eu vou procurar aposentar. Fui no INSS, já negou o benefício, aí agora que eu vou pedir ajuda para aposentar. Estou com problema de saúde, o INSS não me responde, vou lá procurar ajuda. E aí o que acontece? Depois já fica mais difícil de resolver as coisas. O ideal é a gente procurar falar da aposentadoria antes. Além de trabalhar com o INSS, eu participo de algumas reuniões aqui em Juiz de Fora. Por lidar com o INSS, eu tenho muitos casos lá no escritório de assédio aos idosos por conta de empréstimo consignado. Quando a gente aposenta os idosos,
aposenta, a pessoa mesmo que não esteja mais de 60, é muito comum que quando eu ligo para falar, eu assim, senhor fulano, o senhor aposentou, meus parabéns, tenho boas novas. Ele vira para mim e fala assim, o banco já me ligou. Aí eu falo, acabou a graça, né? Fala assim, o momento mais feliz da minha profissão é falar com as pessoas que elas se aposentaram. Se o banco dá essa notícia antes, o pior é que o banco ainda dá essa notícia e ele ainda vai lá e dá aquele presente de grego, que ele fala assim, tem 15 mil aqui liberado para o senhor. Mas é empréstimo consignado, isso é uma pegadinha. Aí quando eu vou e falo assim, não, mas os atrasados deu 5 mil, aí já bate aquela deprê, né? Fala, pois é, o certo é a gente dar essa notícia primeiro. Por conta disso, de lidar com muitos idosos e com esse assédio dos empréstimos consignados, eu estou frequentando as reuniões da Comissão do Idoso. E lá na Comissão do Idoso, o que eu percebo? Que muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre adaptar um passeio para o idoso, adaptar uma escada, um acesso ao prédio público, né? Uma ida no banco, porque nem todo mundo está familiarizado com o aplicativo. Quem que vai nessas reuniões? Exatamente o público 60 a mais. E isso tem que ser discutido por todas as gerações, porque nós queremos envelhecer com saúde e com acesso aos serviços de qualidade. Então a gente precisa trazer essa discussão para a geração anterior. Tanto é de políticas públicas para os idosos, quanto falar de aposentadoria. Por quê? Quando a gente fala de aposentadoria para determinadas pessoas, elas falam assim, está muito longe. Todo mundo que a gente fala assim, reforma da Previdência, não vou aposentar não. Aí pronto. E é como se o assunto fosse jogado para escanteio e ele só volta para o jogo quando eu estou com 63 anos. Só que não adianta fazer isso, jogar para debaixo do tapete e falar assim, quando depois dos 60 eu vou lá contar meu tempo de aposentadoria. Ao contrário, a gente tem que pensar no tempo de aposentadoria o tempo todo. Pensar, eu estou contribuindo para o INSS? Eu estou contribuindo num valor satisfatório? De hoje para amanhã, se eu precisar de um benefício do INSS, eu estou contribuindo proporcional ao que eu quero receber? Porque também isso é muito comum, a pessoa falar assim, paguei a vida inteira o INSS, fui aposentar, deu salário mínimo. Aí a pessoa fica o quê? Frustrada, chateada e às vezes até sai repetindo, né? O sistema do INSS serve para nada. Mas por quê? Porque ela não entende como aquele cálculo é feito. E aí bate o desânimo. E ela também não se programou para contribuir um pouco mais, ou utilizar uma regra de aposentadoria diferente, ou quem sabe até a tal da previdência privada que fica sendo vendida e a Deus dará. Só que as pessoas não sabem utilizar isso. Eu costumo falar que previdência privada não vai colar no Brasil. Por que não vai colar no Brasil, gente? Porque a gente não tem dinheiro sobrando. Simples assim. O dinheiro que a gente tem, a gente gasta. Gasta com as despesas, gasta com remédio, gasta com alimentação, gasta com gasolina, gasta com plano de saúde, porque a gente não consegue tudo pelo SUS, né? Então, o dinheiro vai embora. E a previdência privada exige esta sobra, esta gordurinha, que na grande maioria das vezes nós não temos. Então, se a gente não tem dinheiro para fazer previdência privada, o que a gente tem que fazer? Planejar a previdência pública. Planejar, já se programar, fazer esse cálculo antes, para não ter essa surpresa desagradável lá na frente, ou às vezes até para tentar mudar a história. Fazer uma contribuição melhor, orientar aquele nosso filho que não está pagando a pagar o INSS, explicar a diferença do MEI para o carnezinho. Quando a gente fala de antes da aposentadoria, o primeiro recado que vocês vão levar daqui hoje: pague o INSS. Não desistam de pagar a Previdência Social. Por mais que nós sabemos que a Previdência tem lá seus problemas, de fato a aposentadoria não é aquela maravilha que a gente gostaria. Todo mundo tem um caso que pagou sobre
10 salários e está ganhando 2, 3. Todo mundo tem um caso desse, mas a gente pode tentar fazer a conta, se planejar. E uma coisa, nesse tempo todo que a Previdência existe, e nesse tempo todo que eu trabalho com isso, a Previdência não... Já vou passar a palavra para o senhor. A Previdência não nos falta nunca. A gente pode reclamar do SUS, a gente pode dizer que não tem médico, que o HPS está lotado, mas o benefício do aposentado, nesse tempo todo, eu não vi nem um mês que a pessoa falou assim: o governo não pagou minha aposentadoria. A Previdência Pública está lá, com todas as suas dificuldades. Então, a gente precisa valorizar a Previdência. Uma coisa que eu vejo, e eu acho que é quase um plano, é quase um projeto, é esse sucateamento do INSS. Fica colocando na cabeça das pessoas, e principalmente dos jovens. Eu dou aula na Estácio, do lado do Carrefour, longe, frio, pô. As pessoas tá frio aqui no Rio, você não imagina lá do lado do Carrefour, na hora de ir embora, 10h30 da noite, né? O frio. Aí eu vou dar aula lá para a turminha recém-chegada no curso de Direito, 20 aninhos, né? Ali, ó, fresquinho de tudo. Aí eu falo: gente, eu trabalho com INSS, vocês estão pagando o INSS? Aí as pessoas: não. INSS, professora? A gente vai aposentar com isso não, professora. A gente tem que guardar dinheiro, arrumar um imóvel, viver de aluguel, botar dinheiro na XP Investimentos, que faz propaganda na televisão. Falo: tá, que bom, tomara mesmo que você viva de aluguel e tenha imóveis e ponha dinheiro na XP Investimentos e em outras mais e compre petróleo e a vida siga adiante. Mas se tudo isso te faltar, a Previdência Pública estará lá por você. Não é? Então, o que acontece? Essa campanha de desvalorização acaba desmotivando. Quando se fala que a Previdência está em déficit, não é verdade. A Previdência, ela é saudável. Eu não vou dizer para vocês que ela é, meu Deus, que lucro absurdo. Não. Mas o que entra de dinheiro na Previdência Social é suficiente para a despesa dos aposentados. O que financia a Previdência Social são as contribuições nossas de trabalhador, carteira de trabalho assinada, aí tem lá o desconto, mas tem também contribuição sobre lucro líquido, tem contribuição sobre imposto de importação. Quando a gente fala que a conta não está fechando, é porque a notícia passa um ponto de vista. Se você olhar que a nossa pirâmide está invertendo, que nós estamos tendo cada vez menos filhos, estamos ficando cada vez mais velhos, graças a Deus, né? Porque só não envelhece quem morre cedo. Então todo mundo quer, 105 é a meta, não é não? E aí a gente fica assim. E também nós temos um pequeno detalhe. Vamos olhar para os números. Vocês sabiam que 57% da população de Juiz de Fora se encontra na faixa etária de 20 a 55 anos? 57% significa que mais da metade da nossa população está na idade economicamente ativa. Está trabalhando e, né, está ali sustentando a sua família, correndo atrás, igual todo mundo, né? Beleza, só não corre atrás quem é herdeiro, né? Herdeiro não precisa correr atrás. O resto, tudo garantido. Beleza. Essa população, esses 57%, está pagando INSS? Aí já começa o problema. Os 57% estão trabalhando de carteira de trabalho assinada? Pois é. Os 57% estão sendo enganados para todo mundo dizer que abre um MEI porque a parcelinha do INSS é só R$66? Isso eu tenho certeza que a gente já viu alguém, né? Alguém já escutou isso. Isso é errado, gente. Isso é fake news, pô. Isso é. Porque o MEI, para começo de conversa, o MEI não é contribuição para o INSS. O MEI é uma pessoa jurídica. É um microempreendedor individual. O MEI foi criado com a tentativa de trazer para a formalização aquela pessoa que trabalha a vida inteira, mas não tinha nenhuma
empresa lá do direito empresarial, daquela construção societária, que coubesse ali na empresa dela. Por quê? Para você abrir uma empresa, ainda mais no Brasil, tudo é ralado, tudo é com esforço. Você abrir uma empresa, tem que ter um contrato social. Aí você tem que pagar advogado para fazer o contrato social. Né? Esquece que eu sou advogada nessa hora. Aí você tem que pagar um cartório para registrar o contrato social. Aí você tem que ter um capital para você fazer o capital de giro do seu contrato social. Eventualmente você tem que ter um sócio. Então você está vendo? Para quem faz bolo de pote em casa, é fácil ter tudo isso. Para quem vende pano de prato bordado, ela vai fazer tudo isso? Abrir um contrato, CNPJ, registrar, tirar o vará, pagar? Não tem. Então o MEI foi criado uma forma de tirar essa pessoa que trabalhava na informalidade e trazê-la para uma situação de dignidade, que ela se visse como uma pessoa que gera renda, que faz negócios, para que ela parasse de achar assim, o que eu faço? Eu sou do lar, mas eu faço um paninho para fora, eu lavo roupa para fora, eu faço unha. Então, assim, para que aquilo passasse a ser o trabalho dela, ela fala, não, eu sou manicure formalizada, eu tenho meu CNPJ, eu tenho meu registro. Não é? Não, nós vamos. Se eu não der conta de explicar tudo, a senhora pode me perguntar que eu vou trazer mais informações. E aí a gente vai tentando trazer aquela pessoa que estava perdida, né, sem direito nenhum, trazê-la para o mundo jurídico e trazê-la com essa condição, às vezes até de conseguir um empréstimo, porque aí ela tem o CNPJ, conseguir uma renda, organizar a vida dela e até mesmo, gente, uma renda para você comprar um imóvel, para você fazer um financiamento, que aí você ia conseguir mostrar, falar só aqui meu balanço, olha quanto que eu faturei o ano passado. E aí você conseguia mostrar o seu rendimento. Na informalidade a gente não consegue fazer nada, que aí você fala para a pessoa, quanto você vendeu? Aí ela não sabe. Qual foi a sua margem de lucro? Tá vendo? Olha o silêncio. A gente não sabe. Quando você fica na informalidade, muito difícil, ela não sabe. Ela vende um pano de prato de manhã e compra outro de tarde, ela não sabe o que ela está lucrando, ou ele, o que está fazendo dinheiro, nada, controle zero. Quando você tem uma empresa, você consegue se organizar, fazer um livro caixa, tirar o balanço, sobrou tanto, guardei tanto, vou investir tanto, beleza. Aí, de fato, o MEI, para você não ficar separado dos seus direitos previdenciários, a legislação foi lá, falou assim, a contribuição mínima para o microempreendedor individual é 5% do salário mínimo. Daí que tem os R$66 que eu falei. Beleza. Aí o pessoal falou, nossa, R$66, muito baratinho, vou pagar o INSS, tudo resolvido. Pronto, já puxa essa pessoa para o sistema previdenciário. Beleza? Só que você tem uma pessoa jurídica, tem que declarar imposto de renda de pessoa jurídica, tem que fazer livro caixa, senão vai para a dívida ativa. Quem te cobra não é o INSS, é a Receita Federal, é o leão. O INSS não vai atrás de você. Quando a gente paga aquele carnezinho laranja, ou quando a gente não paga o carnezinho laranja, ninguém bate na nossa porta para falar assim, olha, você está 2 anos sem pagar o seu carnezinho, se você precisar do INSS, ele vai te negar. Você já viu alguma vez o INSS cobrar contribuição? Não. O que acontece é que às vezes a pessoa está sem pagar, aí ela vai lá no INSS, aí ele vai lá e recusa e fala assim, não, falta qualidade de segurado. Ou doença pré-existente, as contribuições. Aí ele te diz não. Aí você fala assim, e se eu pagar tudo à vista, eu ganho o benefício? Dependendo do benefício, não ganha. Mesmo que você tenha o dinheiro, porque tem que pagar em dia as contribuições. Então, vocês viram a diferença entre o MEI e o INSS? São coisas totalmente diferentes. Eles até se relacionam, mas eles não são a mesma coisa. E
quando a gente acaba diminuindo a importância do sistema previdenciário, a gente desmotiva as pessoas a pagarem. Que aí a gente fala assim, não vou pagar isso não, vai servir de nada mesmo. Não vou pagar isso não, nossa, R$150 por mês, eu vou lá no mercado, já faço uma comprinha para me ajudar. E nisso a gente desmotiva as pessoas, desmotiva os jovens a contribuir para a Previdência. É um auto-boicote, sinceramente. Aí eu vou te falar com muita sinceridade, como defensora da Previdência que eu sou, que eu acho que a Previdência Social é forte, é linda, ajuda muito. Vai chegar um momento que vai quebrar mesmo. Porque o que acontece? Lá atrás está plantando o quê? Não paga não, vai dar em nada. Paga pouquinho. Olha só, tá vendo? Olha como é que essa construção vai sendo plantada nas nossas cabeças. Então a gente precisa levar essa informação, ser sementinha, para florescer lá na nossa casa e falar assim, não vai ficar sem pagar INSS não. Quantos aqui o pai pagou o carnezinho do INSS? Né? Quando fez uma certa idade, o pai falou, não, vou pagar. Quantos tiveram carteira de trabalho de menor? Não é? Que havia essa preocupação. Hoje em dia a gente fala de INSS, as pessoas só conseguem ver a fila do SUS. As pessoas só visualizam a porta do SUS quando a gente fala, gente, não tem nada, tem a ver, mas não é o grande elo do negócio. Isso aqui é seguro, isso é seguro social. É isso que a gente vai fazer para nós termos confiança, para que o sistema nos ampare naquelas inconsistências da vida, né? A doença, a velhice, o tempo de serviço, a maternidade e a morte. E a cadeia? Põe isso para trabalhar, por favor. Vai ser autoestima para eles. Concordo plenamente. De ligar o celular lá para assustar as pessoas, está presa em seu filho. Até comigo dizia isso. Concordo. Pois a voz igualzinho meu sobrinho. Que isso? Cara, eu não entendi, não. É verdade, porque o sistema penitenciário não é o previdenciário, não, é o penitenciário. Ele não ressocializa. Do jeito que está lá hoje, ele não ressocializa ninguém, não. Todo mundo fala mesmo, né? Que é pós-graduação de criminoso. Porque você vai para lá, sai pior, faz, né? E massacra o nosso que temos consciência. Faz os contatos, aprende tudo de errado, volta aqui para fora, pior ainda, né? Mas eu concordo, eu não posso te dizer que eu sei a solução, mas eu acho que realmente o trabalho está por ali, faz parte ali do que tem que ser resolvido. O trabalho dignifica e o trabalho também faz com que na hora que voltar aqui para a sociedade, eles pensem em empreender, em abrir um negócio, trabalhar para outras pessoas, porque o mundo do crime é muito tentador, né? Dinheiro fácil, um dinheiro que a gente não tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Porque 8 horas por dia, quem é dono do próprio negócio trabalha 8 horas por dia, gente? 10, 12, sábado, domingo e feriado, né? Todo mundo sai de férias, a gente fica. Ganhando salário para continuar dependendo, se matando. E aí a gente vai ficando e trabalhando para manter o negócio. Isso é verdade. Mas a gente não pode desanimar, nunca, jamais, né? Senão eu já falei, a senhora não vai deixar que a gente saia daqui triste. Nós temos que sair felizes. Vamos tentar manter. Tá bom, Zezé. Manter um pique bom. Vamos lá. Muito bem. Então já sei que a gente tem que planejar a aposentadoria. Já sei que nós temos que incentivar que todo mundo contribua. Fazer a conta. Dá um medo, né? É igual a gente quando sobe na balança. A gente não quer ver o resultado. Não quer ver, né? Fazer planejamento previdenciário é a mesma coisa. A gente faz a conta. E eu faço a conta lá no escritório. Aí eu pergunto para a pessoa assim. Eu já vi o resultado. Mas eu pergunto assim. Quanto mais ou menos o senhor espera de aposentadoria? Assim, só para eu saber se eu vou te dar uma notícia boa ou ruim. Aí a pessoa fala, aí eu vejo, não, então beleza. Aí eu falo o valor.
Aí quando a pessoa fala assim, eu tô achando que eu vou aposentar com 5 mil reais, eu fiz a conta, deu 2. Aí eu já começo a preparar, eu falo assim, então, a sua média de contribuições não tá dando 5 mil reais, não. E aí a gente começa a desenrolar com a pessoa o cálculo. Matemática é difícil, né? Minha mãe falou na minha cabeça a vida inteira, assim, matemática não se aprende sonhando. Eu fui fazer direito, falei, tá tudo resolvido, eu não preciso da matemática. Aí o que aconteceu? Me especializei em previdência social, faço conta o dia inteiro, várias vezes por dia. Não é? Mas, uma coisa é fato. Quando eu faço a conta, não tem evento surpresa para o meu cliente. Não é? Então, o que falta também é a gente fazer essa conta. A aposentadoria está dando tanto, vai aposentar no ano tal, que aí você se programa, fala assim, nossa, Paula, está longe para Dedéu, não era o que eu tinha imaginado. Aí você já se planeja. É melhor eu dar essa notícia enquanto eu faço o planejamento do que chegar a cartinha do INSS, né? Bem melhor. Então, a gente faz o planejamento. Então, tudo isso antes. Paulo, eu já aposentei. Estou mais ou menos de olho no relógio, hein? Já aposentei. E agora? Não tem mais salvação? Não tem nada que possa ser feito? Calma. Quando você já aposentou e você fica pensando assim, nossa, mas meu benefício caiu tanto, o valor da minha aposentadoria é tão baixo comparado com o que eu paguei, ou é tão baixo comparado com o que eu ganhava quando eu trabalhava fora. Aí, mais uma vez, a gente tem que verificar o quê? A dona matemática. Ir lá olhar se a conta que o INSS fez foi certinha, se você trabalhava em condições especiais que às vezes não foram computadas. Quer um exemplo de quanto que é claro? Bateria? Condições especiais que não foram. Tá certinho? Tá. Não foram computadas. Quer ver um tempo também especial que a gente às vezes não lembra? Os homens do recinto. Tempo militar. Às vezes serviram o exército, foram lá aposentar, não levaram a documentação do tempo de exército. Muitos trabalharam na roça. Juiz de Fora é uma cidade que já tem uma industrialização, né? Inclusive já foi sério industrialização. Oi, troca de novo? Alô? 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 Oi? Ainda não? Vai, por favor. Não usa Sou professora, gente. O que eu mais escuto lá em casa é meu marido falando assim, fala baixo, Paula. Não é não? Vamos ver. Oi. Nossa senhora. Você vê que o microfone do artista, hein? É diferenciado. Mas eu não estou falando de ciúme, não. Tem que ser mesmo, porque a música não é à toa que é uma das sete artes. Não é? E aí, a gente tem o quê? Tem tempo que não foi utilizado como o tempo da roça. Como eu falava com vocês, Juiz de Fora é uma cidade que já teve uma industrialização muito forte, conseguiu se desenvolver. Aqui em Minas, nós éramos o polo têxtil do estado de Minas Gerais. Então é muito comum a gente pegar na contagem de aposentadoria gente que trabalhou na Ferreira Guimarães, na Master, na Malharia Master, né? Muito comum. Fiação Santa Cruz, Fiação São Vicente, aqui em cima, muito comum. E essas pessoas que trabalharam nessas empresas costumam ter exposição ao quê? Ruído muito alto, máquina de costura, barulho do motor, tinturaria. Então tem muitos períodos que às vezes não são computados e a pessoa não vê que não entrou na contagem. Tem, por exemplo, muita gente que trabalhou nas indústrias de base que vieram para a nossa cidade, como a Mercedes-Benz, a Votorantim, quando chegou aqui em 1987, 88, ali era o melhor emprego, né, de Juiz de Fora, né, para você trabalhar nessas empresas. Então, também trabalhava em condições muito ruins. Lá no início, até 1992, por ali, a Votorantim não entregava nem protetor auricular. Não é porque ela era ruim, não. Ela não entregava porque na saúde do trabalho ninguém
conversava sobre isso, ninguém discutia sobre saúde do trabalho, sobre adoecimento do trabalhador, né? Fundição, trabalhar com elétrica, né? Qualquer voltagem acima de 250 volts, tem condições a contagem especial, enfermeiros, enfermeiras, técnicas de enfermagem, médico, até a pessoa que trabalha na limpeza, porque ela tem contato com agentes infecciosos e também com pérfuro cortantes. Você quer que é pérfuro cortante? A agulha. Não é não? O gari, né? Que a gente tem, pelo menos a gente tenta, né? Não vou dizer que isso aqui é perfeito, mas a gente tenta separar quando quebra um copo, quando quebra uma louça. O que a gente faz? Não embala direitinho para quando a pessoa for pegar lá naquela sacolinha de lixo, não se cortar todo. Por quê? É o risco do corte, mas é também o risco de pegar uma doença infecto-contagiante. Então, são todas essas atividades que podem ter uma contagem especial na aposentadoria. Então, aposentei. O valor não era o que eu imaginava? Vamos fazer a conta. Beleza. Paula, não tenho tempo especial, não. O valor que saiu lá era mais ou menos o que eu ganhava na ativa mesmo. O que pode ter mais? É uma frase linda, né? Revisão de aposentadoria. Todo mundo olha e pensa, dá uma olhadinha se não tem alguma coisa. Geralmente a gente acha alguma coisinha. Tem a revisão da vida toda, que está fazendo o maior sucesso agora, né? Porque a revisão da vida toda é para incluir na aposentadoria as contribuições anteriores a 1994. Por que essa data? Porque em 1994 o Brasil encontrou o Plano Real. Então nós viemos de um período onde a gente teve cruzeiro, cruzado novo, vai e volta, não é? E não estava legal, né? E desde 1994, a gente pode puxar sardinha para Juiz de Fora, né? Porque teve um dedinho lá do Itamar Franco, que estava lá, né? Foi ministro da Fazenda, ajudou na estabilização da moeda. Olha que orgulho para a nossa cidade, né? E aí eles conseguiram, através do Plano Real, uma estabilização. Naquele período, a gente ficava doido para comprar dólar, né? Porque era 1 para 1. R$1 igual a $1. A gente chega hoje, nossa, nem melhor nem olhar. Não vamos olhar, mas não ficar triste. E aí, esse período de julho de 94 para frente foi um marco que o governo instituiu. Falou assim, todas as aposentadorias vão ser calculadas de julho de 94 para frente. E o tempo que a pessoa trabalhou antes de julho de 94? Contou o tempo, mas não contou dinheiro. Não contou dinheiro. Demorou quase 30 anos. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que isso foi injusto com as pessoas. Porque elas trabalharam e contribuíram. Então, se o governo não conta esse dinheiro contribuído antes de julho de 94, ele, na verdade, está pegando esse dinheiro para ele. Aí resolveu lá que tem direito à revisão da vida toda. Mas como nada é 100% a favor de nós, né? Ele já instituiu que depois da reforma da Previdência é julho de 94 mesmo, não tem choro nem vela. Vamos ver se a gente consegue, com outras teses, levar isso à discussão de novo e questionar. Porque toda revisão é assim. O INSS acha que calculou certo, alguém vê que calculou errado, vai discutindo, vai reclamando, daqui a pouco tem 50 reclamando, tem 200 reclamando, tem 1000 reclamando, até que alguém fala assim, opa, realmente, não é que ela tem razão? Está errado o cálculo. Já vou te passar a palavra. Com isso, nós podemos verificar se o cálculo do benefício não foi feito incorretamente e ver se não tem um dinheirinho para a gente resgatar. Aqui em Juiz de Fora ainda está um pouquinho devagar essas revisões, porque os juízes ainda estão esperando o STF dar a palavra final. Ele disse que tem direito à revisão, sim, mas ainda não fixou os parâmetros do cálculo. Olha a matemática aí, mais uma vez, atrapalhando a nossa vida. E ela está aí para a gente aguardar um pouquinho, mas vale a pena verificar. Outras revisões que podem ter direito ao benefício seria para a gente somar quem trabalha em 2 empregos. Gente, professor e enfermeiro
Conto no dedo quem consegue trabalhar em um emprego só. Geralmente trabalha em 2, pega plantão para fazer uma graninha extra, né? E, na verdade, todos nós, né? A gente trabalha um pouquinho mais para fazer uma grana extra porque a gente precisa ganhar melhor para dar conta das nossas despesas. Mas quem trabalha em vários vínculos e contribui em vários vínculos para o INSS pode ter direito à revisão. Então, nisso eu já passei para vocês um monte de dicas do antes e um monte de dicas do depois da aposentadoria. Eu vou falar um pouquinho mais sobre benefício, mas eu vou passar a palavra para o pessoal que já está de dedinho levantado, senão eles vão cansar ou esquecer a pergunta, que a gente fala outra coisa e esquece, né? Pode falar, senhor meu colega botafoguense. Eu tenho duas. Você tocou nas duas já. Né? Primeiro, você falou a respeito da redução do salário. Então, no caso, eu, por exemplo, me aposentei com 3 salários, hoje ganho um salário só. Né? E assim muitos outros que se aposentaram com 4, 5 salários e estão recebendo um salário mesmo. Né? E a outra é referente a essa verba do Banco Central que diz que estão fazendo essa revisão que você está falando, de 94, né? Então, que muitas pessoas têm dinheiro a rever do Banco Central, que deve estar lá. Até, inclusive, soltaram, acho que no aplicativo, nas redes sociais, né? Eu gostaria de saber como está o procedimento. Não, mas eu falo, para a gente ficar bem tranquilinho. Primeiro, sobre o salário. Já vou te passar, não esqueci. Quando a gente fala de salário, vamos fazer só um exercício primeiro. Lá em 1994, alguém lembra quanto era o salário mínimo? R$70. Então, era muito baixo. Aí foi aumentando, passou para R$100. Teve uma época que o salário mínimo foi R$100, gente. 140, 220. E foi subindo, 545. Eu me lembro bem dessa época, porque eu fazia faculdade, o salário mínimo era R$545, eu ganhava ia tudinho na mensalidade da minha faculdade, né? Aí foi para 600 e pouco, 700, 800, 900, 1.000. Então, esse parâmetro que a gente tem de que aposentou com X salários e que hoje ganha menos salários, ele se dá porque a gente usa o parâmetro da época. Então, a gente faz a conta. Então, hoje, se eu aposentasse hoje, ou aposentar alguém aqui hoje, eu falasse, você aposentou com 2 salários. Isso significa R$2.640. 2 salários, 2 vezes 1.320. Se o ano que vem o governo aumentar o salário para R$1.500, 2 salários serão R$3.000. E o meu cliente que aposentou em 2023 com 2.640 não vai receber mais 2 salários. Porque a política de valorização do salário mínimo é diferente da política de reajuste da aposentadoria. E é diferente porque a gente não tem lobista na Câmara. A verdade é essa, né? Por quê? Quando faz o reajuste, é a política de governo. Ora sai um reajuste muito melhor, ora não. Esse ano, então, aconteceu uma coisa bem diferenciada. Em janeiro, o salário mínimo foi para 1.302. Em maio, ele foi para 1.320. E quem ganha mais que um salário mínimo teve reajuste em maio? Só no 1º de janeiro. Porque foi a política do salário mínimo que reajustou, não foi a da aposentadoria. E é por isso que a gente vai ficando cada vez mais longe do salário mínimo. Tem conserto? Tem, se resolver indexar. Uma aposentadoria é igual a um salário mínimo. Só que, para fazer toda essa mudança, teria que mudar também a política de teto do INSS. Porque, vejam bem, 1.320 é o salário mínimo. Sabe quanto é o teto da Previdência Social hoje? 7.507. É 7 salários mínimos? Não. É 6 salários mínimos? Também não. Fica
perdido. Então, quer dizer, não tem parâmetro. Se a gente colocar um parâmetro, o teto da Previdência Social é 10 salários mínimos. Aí, beleza, vai reajustar o salário mínimo, vai reajustar todo o resto. Se colocar um parâmetro, tem jeito. Sobre o dinheiro reservado no Banco Central. O dinheiro reservado no Banco Central não é para revisão da vida toda. Não é. O dinheiro reservado no Banco Central é para revisões de benefício que já estão com ordem de pagamento. Porque a revisão da vida toda, sinceramente, ninguém sabe direito o impacto financeiro dela, por 2 motivos. Primeiro, que nós não sabemos a data que será fixada. Vai ser desde a data da aposentadoria de cada um? Vai olhar um por um? Você aposentou quando? 2013. Então, beleza. Você aposentou quando? 2010. Então, beleza. Você aposentou quando? 2018. Ó, já vai ser bem menor a diferença. Então, eles não sabem a conta direitinho. Ninguém sabe. Segundo, vai aplicar algum prazo? Só vai poder pedir quem aposentou nos últimos 10 anos. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, né? Se fixar um prazo, ele já vai limitar o número de beneficiados. Se eles inventarem uma moda dizendo assim, só vai poder pedir quem já entrou na justiça, já vai diminuir de novo o número de beneficiados. Então, toda vez que ele for limitando, vai diminuindo o impacto financeiro. Então, na verdade, a gente não sabe quanto que tem. O que o Banco Central está liberando são outras verbas. Mas, quando coloca assim, revisão, aí a gente já logo pensa, então é a revisão da vida toda. Mas isso a gente ainda não tem, financeiramente falando, tá? Só que tem 50 anos de idade. Ela pode aposentar integral com 50 Bom, anos ou tem que esperar 55? Hoje em dia, você está naquele momento de regra de transição. Tem pedágio de 50%, tem pedágio de 100%, tem regra de pontos, tem idade mínima progressiva, tem um monte de coisa. Então, se eu falar com você sim, não é uma resposta absoluta. Se eu falar não, também não é uma resposta absoluta. Então, nesse caso, tem que fazer a contagem de cada um. E mais do que dizer se a pessoa pode se aposentar ou não, gente, como eu falei desde o princípio, quando a gente planeja, eu sei te falar, se você aposentar esse ano, se você aposentar o ano que vem, se você aposentar em 2026, se você aposentar em 2030. Então, você não precisa correr para aposentar. Eu posso, às vezes, fazer a conta e a pessoa falar, realmente, melhor esperar. Porque eu não posso deixar dinheiro para trás. O governo não bate na nossa porta para entregar dinheiro, não. A gente não pode deixar passar. Então, nós temos que fazer a conta e fazer planejamento. Aí seria o caso de analisar. Vou passar a palavra, já te passo. Pensionista também tem direito a essa revisão da vida toda? Sim, excelente pergunta. Tanto a pensão, digamos assim, o benefício originário, que é o benefício daquele que não está mais, né? Quanto, às vezes, a pensionista que também é aposentada. Ela pode ter direito a 2 revisões. Pode avaliar. Trouxe seu cartão? Oi? Seu cartão? Depois eu vou deixar. Depois você vai ficar tranquilo. Gente, pode falar? Eu estou como advogada para esse processo de revisão da vida toda. E agora depende do STF, né? Nem sei se vai sair algum dia. O que você acha? Vai sair. Mas Tá o governo, tranquilo. então, o governo vai assim, ficar pobre, porque muita gente... Não, calma. Um problema de cada vez. Não, vai sair. Eu tenho casos lá no escritório que eu peguei quando eu tinha 23 aninhos. Tá saindo agora. Vai sair. Pode ficar tranquila. Mas é por isso que o Supremo tem que fazer os parâmetros. Tem que fixar parâmetros. Quem tem direito, quanto tempo, como é que vai fazer, etc e tal, né? Mas esses momentos a gente pode brincar com um pouco um outro dia, para a gente fazer uma análise filosófica. A doutora Marcela me ajuda, né, doutora? Para a gente pensar sobre a filosofia do direito, aquele momento que o direito encontra a economia, entendeu? Encontra a sociologia, que aí são outros momentos que aí é bem mais complicado. Às vezes tem direito, mas não tem dinheiro. Às vezes tem dinheiro, mas não consegue chegar em quem precisa. E, dureza. Fica essa relação, assim, é um pouco parecida com a pergunta. Eu trabalhei no CLT, depois
passei no concurso e conto o tempo, deixo de contar, só fica valendo a questão financeira, Conta. a questão do dinheiro, que eu falo do valor da aposentadoria. Só contando lá Conta. na previdência privada não. Na previdência pública, isso própria, não, conta o tempo, conta o dinheiro, conta tudo, só tem que ver a regra de cálculo que foi aplicada, para poder saber se financeiramente falando é viável, ou até mesmo se é caso de revisão da vida toda. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Então, Acho que faltou. só olhando a cartinha, só olhando mesmo para ver como que se chegou no valor. Não é uma caixa preta não, viu gente? Dá para saber. Calculou dessa forma, o valor é esse aqui, dá para saber. Do lado de cá eu sei que alguém levantou a mão, eu vi assim de relance. Eu aqui. Uma coisa é uma informação que o meu genro conseguiu aposentar levando um tempo do CTU Perfeito. para ele. Uhum. E o outro, eu perguntei à minha manicure se ela pagava INSS. Ela me respondeu, eu pago o MEI. Então ela não está pagando o INSS? Não, ela está pagando o INSS, porque manicure realmente se encaixa nas profissões que são previstas para o microempreendedor individual. Tem direito ao INSS? Tem direito, tudo bonitinho. Mas o que a gente precisa saber é, as pessoas não podem fingir que são MEIs, quando a pessoa não tem renda nenhuma e paga o INSS só para usar do benefício de que é 5% do salário mínimo. Sim. E o MEI também precisa não se boicotar, porque quando ele paga 5% do salário mínimo, ele fala para a Previdência que ele faz só um salário mínimo. E eu vou te falar que tem manicure fazendo 4, 5, 6 mil reais por mês. Tá? Então, umas 30 que ela atende. Assim, por dia. Não, por dia não, né? Ah. Mais ou menos por mês. Né? Então, ela também não pode se boicotar, porque a gente brinca assim, não pode plantar cereja e querer colher melancia, né? Mas você vai lá e fica pagando a vida inteira sobre um salário mínimo, depois você vai receber um salário mínimo, não xinga a Previdência não, entendeu? Seja realista. Exatamente, a gente se boicota, você ganha aí a pessoa fala assim, não vou pagar mais não, então não vou dar dinheiro para o governo. Não, você não está dando dinheiro para o governo, você não vai aposentar? Se você não faz por você, faz por quem você ama. A pessoa ganha bem, mecânico. Acontece, já tive vários casos lá no escritório. Mecânico de automóveis, determinados serviços bem específicos, mecânico bom. Tira 6 mil reais por mês, se bobear até mais, não sei, só estou chutando. Mas assim, era ele, a esposa e 4 crianças. Vocês têm certeza que ele ganhava um salário mínimo? Não. Mas pagava o INSS com salário mínimo. Infelizmente, ele veio a falecer, ficou a viúva com 4 crianças no salário mínimo. E eu não tenho o que fazer para ela, não tem revisão que atenda essa senhora, porque foi o que ele contribuiu. Então, é o que eu falo, não faz só por você, faz também por quem você ama. Gente, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Nós que agradecemos.